infelizmente é uma realidade dentro da nossa cidade, infelizmente no mundo todo, mas a gente tem visto essa crescente no número de casos aqui em Campo Verde e é uma tristeza, né, ter que vir aqui para falar sobre isso. A Lei Ambiental de 98, ela fala sobre maus tratos. Né, tudo que infringe os maus tratos tem penalidade, teve reajuste com o aumento da pena de prisão e multa, né, subiu aí para 5 anos, se não me falha a memória. Porém, essa lei ela não fala especificamente a palavra abandono, mas ela fala sobre maus tratos e o Conselho Federal de Medicina Veterinária ele especifica o que é os maus tratos, né? Tudo que priva o animal das suas 5 liberdades, que são elas a liberdade de ter água disponível, alimento disponível, abrigo, liberdade de se expressar. Tá? E procura de atendimento veterinário quando necessário, independente se esse animal é silvestre, se é um animal doméstico, se ele é local, se ele é exótico, tá? Tudo isso se enquadra em maus tratos. E querendo ou não, quando a gente fala desses animais serem privados disso, na jurisdição, no entendimento, entende-se que o abandono faz parte disso, porque você está privando o animal dessas liberdades. Certo? Porém, infelizmente, a palavra abandono não é colocada nessas leis. Por isso, fica aí um pouco aberto para interpretação. Algumas leis municipais do município de Cuiabá, enfim, tem especificamente sobre abandono. A gente vê a situação do abrigo aí, lotado, tendo problemas já com a lotação dos animais, e a gente precisa pensar que hoje Campo Verde é uma cidade que está em crescente, mas ainda é uma cidade do interior pequena. Enquanto a gente conseguir discutir e resolver esses problemas agora, no futuro vai ser menor. O problema é se a gente simplesmente tapar os olhos para isso, na realidade de hoje, e Campo Verde continuar crescendo nessa velocidade, e se Deus quiser vai continuar como estamos, e lá na frente a gente já ter uma dificuldade ou ter um investimento público muito maior para tentar resolver esses problemas. A gente fica um pouco sem saber para onde correr e para quem recorrer. Né? Nós, como veterinários, a gente tem a obrigação de acionar o Conselho Federal de Medicina Veterinária para que eles tomem as medidas cabíveis. Mas nós estamos falando de um Conselho Federal, tem muita coisa até chegar até eles. Né? O que eu gostaria de deixar aberto é para que a gente consiga informar de algum jeito a população. Quem a população deve recorrer? Porque é difícil, é ruim, é chato dizer isso, mas nós tivemos situações em que clientes, amigos, tutores vêm relatar que presenciaram situação de maus tratos e foram ligar para a polícia, ligar para os bombeiros, enfim, para saber o que fazer. E acaba sendo assim, liga para a ONG, liga para o bombeiro, liga para a polícia, e no final acaba sem resolver. E aí os crimes vão continuar acontecendo enquanto essa lei, já que ela existe, né, ela não for colocada em prática. Então, nós precisamos que essa lei seja colocada em prática para as pessoas entenderem e aí sim a gente resolver situações de abandono. Não adianta cobrar da prefeitura ficar fazendo castração se o outro vem ali e continua abandonando o animal na rua, porque aí nós não vamos resolver esse problema, infelizmente. Tá certo. E para isso realmente precisava de uma fiscalização que fosse severa. Infelizmente, campanhas de conscientização já houveram inúmeras, né? E tem gente que infelizmente não se conscientiza, né, Bruno? Infelizmente as pessoas não entendem que um animal na rua é um incapaz na rua. Né? É um ser que também sente, que também sofre, que também passa fome e fica com medo. Né? E, inclusive, a exposição ao medo é uma coisa que está descrita na lei. Né? E o que a gente precisa é que a lei seja executada. Tá? Não necessariamente só sobre o abandono, mas sobre situações de maus tratos. O que a gente precisa fazer? Liga para a polícia, liga para o bombeiro, a população precisa filmar, precisa flagrar. O que precisa ser feito para a gente fazer a lei funcionar? Se a gente entender isso, se o tutor, as pessoas na rua entenderem isso, vai ficar mais fácil, então, para que a gente passe isso para as autoridades e a lei funcione. Tá? Porque a gente vê isso acontecendo fora do país, a gente vê isso acontecendo em outros estados e em cidades vizinhas. Por que essa dificuldade em Campo Verde? Fora do país, existem lugares que o animal, a partir do momento que a pessoa ela tem esse animal, ele é chipado, identificado. Se esse animal está na rua, a pessoa é penalizada.
Tá? É claro que são realidades diferentes, né? Aqui nem sempre a gente consegue evitar desse animal estar na rua, mas é uma forma mais fácil da gente ter esse controle. Então é uma opção para a gente plantar agora, uma sementinha para a gente plantar agora, para colher no futuro, né? As castrações ajudam muito, porque diminui muito o número de animais errantes também. Isso é uma coisa que também já é uma lei municipal e está em prática. Esse ano nós já vamos começar de novo as castrações, né? Para a família de baixa renda. Mas precisa ser feito. Mas antes de tudo isso, antes da gente querer colocar mais planos aí, o que é básico, o que já existe, precisa ser colocado em prática. Senão não adianta a gente ficar fazendo um monte de plano aí, um monte de projeto, se não for colocado em prática. A partir do momento que você compra, que você adota, que você resgata, independente do meio como esse animal chegou até você, se ele está sob sua tutoria, é sua responsabilidade aquela vida. Tá? Porque é uma vida incapaz, é uma vida dependente, porque hoje o cão ele é domesticado, ele se vira de muitas formas, mas ele é domesticado e é dependente de nós. E a partir do momento que ele está sob minha tutoria, é minha responsabilidade, tudo e qualquer necessidade desse animal, seja uma necessidade de atendimento veterinário ou seja o básico de alimentação, água e abrigo. A questão do centro de zoonoses, você acredita que funcionaria aqui no município ou você é contra essa prática aqui? Não, eu sou a favor. O centro de zoonose ele é extremamente importante, porque nós estamos falando de doenças transmissíveis entre cães, humanos e animais, né? Mas não é tudo, né? A gente pode ter aí inúmeros programas públicos, inclusive um próprio hospital, se Deus quiser, um dia nós vamos ter um hospital público aqui, mas isso não é tudo. O começo de tudo está na responsabilidade do tutor, tá? Os animais que estão na rua, eles são uma consequência disso, que nós precisamos lidar. Mas o problema principal é a responsabilidade do tutor. E tudo começou daí, infelizmente. Tudo que a gente vê sobre abandono, sobre maus tratos, sobre animais de rua, e inclusive zoonoses, acontecem por falta de responsabilidade do tutor.